Bom, gente, eu vou falar para vocês agora como criar a aplicação Angular, a parte do front-end, que o professor vai pedir amanhã, certo? Primeira coisa que vocês vão fazer, vocês vão digitar ngnew e o nome do projeto que vocês vão querer criar. No caso aqui, eu estou criando ngnew projeto teste, que é o nome do projeto, certo? Depois disso, após o projeto criado, vai ter aqui todas as pastinhas do projeto. Aqui, onde a gente vai alterar o código é o src. Aqui, src, app, aí tá aqui. Segunda coisa, o que vocês vão fazer? Criar o componente. Para criar o componente, vocês vão abrir um novo terminal, apertando aqui, abre um novo terminal. Aí aqui, ó, cd, que é para entrar na pasta do projeto que vocês acabaram de criar. Aí vocês vão digitar cd projeto teste, que é o nome do projeto. Depois que ele entrar na pasta do projeto, vocês vão criar o componente. Para criar o componente, vocês vão digitar ngGC e o nome do componente. No caso aqui, eu criei editor, certo? ngGC editor. Aí tá aqui, criou o componente. O componente aparece aqui, ó. Tá vendo? Aí ele tem os arquivos. Tem o arquivo HTML, o TypeScript, um de teste e o CSS. Depois disso, vamos criar um serviço. Para criar o serviço, vocês vão digitar nggs e o nome que vocês querem dar ao serviço. No caso aqui eu dei service. Aqui nggs service e ele criou dois arquivos. Tá aqui, ó, service e o arquivo de testes. Certo? Vamos começar agora, vindo aqui, como o projeto ainda tá do zero, o que a gente vai fazer é vir aqui em app component. E a gente vai apagar tudo e vai deixar tudo que tem nesse arquivo app component HTML e a gente vai deixar só essas duas tags aqui, router outlet, que vai ser as rotas dos componentes. Vamos deixar só isso aqui, router outlet, certo? Depois, o que a gente vai fazer? Vamos mexer no componente. A gente vai editar o componente agora. Como ele só vai querer a parte do front-end, a gente não precisa se preocupar com fazer get, post, essas coisas do index. A gente vai mexer só no Angular. Aí aqui no app component, a gente vai deixar só o router outlet. Depois a gente vem aqui no app module e a gente vai importar o HTTP. Importe HTTP client module from. Quando vocês começarem a digitar, ele já vai autocompletar. Então, só dá Enter que ele autocompleta o caminho, mas é @angular_common_http. Aí a gente copia isso aqui e cola aqui embaixo, nos importes. Embaixo desse browser module e esse app routing module. E depois a gente vai importar o forms module, que é from @angular_forms. Esse forms module a gente vai usar para os formulários, que ele quer que tenha formulários. E o HTTP client module, HTTP client module, a gente vai usar para a gente vai usar ele quando for fazer coisas com o servidor. Só que como a gente não vai precisar fazer isso, a gente só vai injetar o HTTP client module, certo? Depois o que a gente vai fazer? Vamos começar a editar aqui o serviço. Tá aqui o serviço. Tá aqui criado o serviço, a classe que a gente já criou. A gente vai criar só uma funçãozinha sem colocar nada, só uma funçãozinha cadastrar, porque essa nossa aplicação vai ser uma aplicação para cadastrar alunos, que vai pedir nome e matrícula do aluno. Tá aqui, vamos criar só esse cadastrar. Depois a gente vem aqui no componente e vamos abrir o TS dele, o arquivo TypeScript. Aqui no arquivo TypeScript, a gente vai primeiro criar uma variável aluno, e a gente vai dizer que é do tipo aluno. Mas o que é esse tipo aluno? Esse tipo aluno é um arquivo que a gente apertando aqui, ó, novo arquivo, a gente cria um aluno.ts. Esse arquivo a gente vai criar uma classe dentro dele, porque o professor falou que também quer uma classe. Então tá aqui, ó, a gente vai colocar export class e o nome da classe. Aluno, no caso. Aí a gente vai dizer que esse aluno tem dois atributos. Ou seja, duas características. Tem nome, que é do tipo string, e tem matrícula, que é do tipo number. String é tipo texto e number é tipo número,
certo? Então, o aluno tem o nome e tem a matrícula. Voltando aqui no editor component, que é o TypeScript do nosso componente. Aqui a gente criou a variável aluno e disse que era do tipo aluno classe, ou seja, é um objeto, vai ser um objeto do tipo aluno. Aí a gente sempre tem que lembrar de importar as coisas, porque se a gente for estar usando arquivos usando dependências de outros arquivos, a gente tem que importar. No caso aqui, quando você começa a digitar, que você já digita o A, ele já aparece e você auto-importa. Se não, digita na mão mesmo aqui, ó, importe aluno from, entre aspas simples, ponto barra aluno. Aí aqui dentro, ele quer que injete o serviço. Como a gente vai fazer isso? A gente vai dizer que é uma variável pública, vai dar um nome para essa variável, 2 pontos e o tipo. Aqui, no caso, a gente disse public, service, 2 pontos, service, que aqui, no caso, é o nome do nosso serviço. Aqui, ó, ele está aqui. Então, tem que importar também o serviço, já que a gente vai estar usando. Tá aqui, import service from service. E por último, aqui no TypeScript ainda, o que a gente vai chamar é o public HTTP. A gente vai só deixar ele importado aqui, porque na aplicação real, se ela fosse feita por completo, ia precisar usar o HTTP. E do mesmo jeito, a gente vai importar aqui o HTTP client, certo? Aqui, não era por último ainda, por último agora. Aqui, a gente vai dizer que o dis.aluno, por que esse dis? Porque é uma variável dessa classe. Dis.aluno, que é esse aluno aqui, certo? Vai ser igual a new aluno, ou seja, a um novo objeto da classe aluno, que é essa classe aqui que a gente criou, certo? Tá aqui, dis.aluno vai ser igual a um novo aluno. Pronto, basicamente isso, já terminamos de mexer no TypeScript. O que a gente vai fazer agora, após ter injetado o serviço aqui no construtor e o HTTP, a gente vai lá para o HTML. Aqui no HTML, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai criar formulários. Mas o que são esses formulários? O professor quer que tenha algum formulário, só que nesse nosso aqui, o que a gente vai fazer é um mini sistema para cadastrar alunos. Ele não vai funcionar, porque a gente não vai estar usando banco de dados nem nada do tipo. Ele só vai ter o corpozinho, vai ser basicamente um modelo, certo? Aí a gente tem que usar formulários. Aqui eu usei o Bootstrap para deixar mais bonitinho, certo? Algumas classes do Bootstrap. Mas basicamente o que foi que eu fiz? Tem aqui div class, que é o nome da classe dessa div, é um card. Nesse card aqui, no CSS, eu usei para estilizar, para deixar mais bonito. O que foi que eu fiz? Eu disse que aqui no card 1 ia ter tal largura, tal altura, tal posição. Mas amanhã eu acho que o professor não vai pedir isso. Eu acho que ele vai querer só o formulário. Aqui eu coloquei só para deixar um design mais legal. Certo? Voltando aqui para o HTML. Aqui eu coloquei um H1, cadastrar alunos, certo? Um título. Vai ter um título, cadastrar alunos. Aí eu abri uma tag form. Lembra que a gente importou o forms module lá no app module? Aqui, ó. A gente importou justamente para poder futuramente usar ele aqui no HTML, porque a gente vai usar o formulário. Depois disso que a gente fez, tem aqui uma outra div, desculpa. Dentro dessa div tem o label, mas o que é esse label? O label é só o nome do input, e o input vai ser um espaçozinho, um campo para digitar. Aí nesse input, o que a gente sempre vai ter que definir é o tipo, o nome e o ID. No caso, o tipo, aqui como vai ser o nome que ele vai cadastrar, o tipo vai ser text, que é tipo texto. Não confundam text com string. String vai ser só quando você tiver na parte de algum editor para... aqui, por exemplo, string vai ser só no TypeScript. No HTML vai ser sempre tipo text. E o ID definido como nome, e o name, que é o nome do input, nome.
certo? Aí, como a gente vai fazer agora? Para poder passar os dados que o usuário está digitando lá para o TypeScript, a gente vai usar uma propriedade chamada ngModel. O que esse ngModel vai fazer? Quando você digitar os dados, o usuário estiver digitando os dados, usando o ngModel, a gente vai passar os dados para cá, para o TypeScript. No caso, para essa variável aqui, certo? Aqui, usando o ngModel, sempre dentro de uma casca de banana e de colchetes, parênteses e colchetes. A gente disse que esse ngModel vai ser igual a aluno.nome, mas onde está esse aluno.nome? Tá aqui, ó. A gente não disse que o dis.aluno, essa variável aqui, é um novo aluno, que é da classe aluno, e aluno a gente disse que tem o que na classe? Nome e matrícula. Então, aqui, nesse campo aqui do formulário nome, a gente vai passar o aluno.nome, certo? Aí aqui, esses BRs aqui são só para quebrar a linha, para dar um espaçozinho. E aqui tem mais uma div. Nessa div o que tem? Uma outra label com o nome matrícula, que vai ser do tipo, aqui o input do tipo number. E esse tipo number vai ter ID chamado matrícula, nome chamado matrícula. Nesse ngModel aqui, a gente vai passar o quê? Aluno.matrícula, certo? Também dentro de um parêntese e dentro de um colchete. Essa classe aqui é só para deixar estilizado. E aqui no final tem required, que é para dizer que é obrigatório você digitar nesse campo. É obrigatório você passar o nome e a matrícula. Aqui mais embaixo tem outra div com a tag button. O que é essa tag button? É um botão. Nesse botão, a gente diz que é do tipo submit, ou seja, ele vai enviar alguma coisa. E tem um clique. O que é que esse clique vai fazer? Ele vai chamar uma função, vai chamar alguma coisa, porque o professor quer que tenha um raciocínio de como talvez fosse funcionar. Então, no caso, a gente vai chamar aquela funçãozinha cadastrar lá do serviço. Aqui, ó, tá vendo? Cadastrar. Mas como é que a gente chama? A gente vai dizer clique service.cadastrar. Como é uma função, sempre tem que ter parênteses, abrindo e fechando. Aqui a gente abre e fecha as tags. E aqui mais embaixo, BR, para saber se o ngModel está mesmo funcionando, tem 2 parágrafos dizendo o nome digitado foi. Aí, sempre que a gente for pegar os dados, ver os dados de uma variável do lado do TypeScript, no HTML, a gente tem que colocar 2 chaves, que são chamadas de property by. Aí aqui, o nome digitado foi aluno.nome e a matrícula digitada foi aluno.matrícula. Basicamente é isso. A gente só vai mexer mesmo no HTML. Primeira coisa que a gente vai mexer no HTML do app component, do app principal, vai apagar tudo, vai deixar só router outlet. Aí a gente vai criar o componente, tá aqui, ó, criando o componente, criando o serviço, e por fim a gente vai mexer no TypeScript e no HTML. Onde vai mexer mais é no HTML, que vai ser colocando os formulários. Mas aqui no TypeScript a gente vai só criar a variável e inicializar ela no construtor com o tipo da classe, dizendo que é um novo objeto de tal classe. Para criar arquivo separado, você sempre vai apertar aqui do lado direito do mouse e apertar novo arquivo. Aí você coloca o nome .ts, porque tem que ser um arquivo TypeScript para poder criar a classe. Agora vamos ver como está a nossa aplicação. E para rodar a aplicação, a gente vai digitar ng serve -o. Esse -o é para ele já abrir automaticamente o navegador. Aí dá Enter, ele vai carregar e a gente vai abrir a aplicação lá no navegador. Bom, gente, tá aqui a aplicação rodando. Aqui tudo foi feito no HTML, usando o CSS para estilizar e algumas coisas do Bootstrap. O Bootstrap foi usado basicamente para deixar bonitinho, mas foi tudo feito lá no CSS, certo? Aqui tem o H1, que é o título, aí as cores a gente mudou lá no CSS. Esse quadradinho aqui é justamente aquele card. Aqui, nome 2 pontos é o label. Esse quadradinho é o input, onde as coisas vão ser digitadas.
aqui outro label, que é o nome desse input, e aqui outro quadradinho, que é outro input. Aqui o botão com o nome cadastral, e aqui embaixo duas tags P, ou seja, duas tags parágrafo, só para a gente saber se o NG Model deu certo. Então, vamos digitar aqui alguma coisa. Ó, já está aparecendo aqui embaixo, ou seja, o NG Model funcionou. Por quê? Porque aqui a gente está pegando os dados do TypeScript. Isso significa que os dados que estão sendo digitados aqui no HTML foram passados para o TypeScript e aqui embaixo a gente está pegando direto do TypeScript, certo? Foi basicamente isso. Aqui tem um card, aqui tem o título, dois inputs, porque o professor quer que tenha formulários. Nesse outro input aqui, como a gente colocou type number, ou seja, tipo número, então não dá para digitar letras, só dá para digitar números. Então é isso. Espero que todos tenham entendido e boa sorte na prova.